Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 2. Nós vamos ler do verso 11 ao 15. Êxodo capítulo 2, do 11 ao 15. Diz assim a Sagrada Escritura: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e observou o trabalho pesado que realizavam. Viu também um egípcio espancando um dos seus irmãos hebreus. Depois de olhar para todos os lados e não ver ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, o que fiz já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este fugiu do faraó e foi morar na terra de Midian. E ali se assentou à beira de um poço. O Moisés desse texto já cresceu. Ele não é uma criança. E esse crescimento aqui não é um detalhe. Ele é uma chave. Moisés é alguém que já tem quase 40 anos de idade. Já é um homem. Ele não é mais aquele bebezinho que foi colocado num cesto pela sua mãe, Joquebede, no Nilo. Não, ele não é. Ele não é mais aquela criança que foi escondida 3 meses em casa, enquanto os soldados egípcios espancavam casas, invadiam propriedades atrás de bebês. Não, ele não é. Agora Moisés é um homem. Um homem adulto, forte. Ele foi educado dentro de um palácio. Ele foi moldado e treinado pela maior potência do mundo antigo. Não só potência bélica, de arma, mas potência cultural. Moisés tinha na sua língua poder. Se vestia como um nobre, como um príncipe. Uma mente afiada para estar no topo de uma sociedade. Um intelecto moldado pela maior potência do seu mundo contemporâneo. Moisés era uma máquina. Mas o texto que lemos deixa muito claro que ele ainda não sabia quem era. Ele não sabia quem era. O texto só diz que ele cresceu. Porque dá para crescer por fora e continuar confuso por dentro. Dá para ser abençoado. Dá, claro que dá. Mas ainda assim me senti perdido. Esse é o Moisés. Esse é o Moisés. O texto diz que ele sai do palácio para ver seus irmãos. Que irmãos? Se 40 anos ele mora no Egito. Quando Deus tira Moisés da casa de sua mãe, quando ele tinha 3 meses de idade, porque não foi o decreto do faraó que o arrancou de casa, não foi o soldado egípcio que fez Joquebede pegar aquele menininho e colocar num cesto no Nilo. Aquilo ali foi Deus. Deus
tirou Moisés da casa dele. E quando Deus nos move de um lugar, Deus nunca nos perde de vista. Moisés só teve acesso ao mundo do Egito porque ele passou pela dor. Ele não teria se tornado com 40 anos quem ele se tornou se ele não fosse arrancado de dentro da sua casa. Sem massagem, sem conversa, sem educação, sem gentileza. Ele foi arrancado. Veja, cuidado para você não estar reclamando das coisas que estão te arrancando, porque, pensa comigo, se Moisés não tivesse sido arrancado de sua casa, como foi? Debaixo de uma ameaça de morte, e sua mãe colocado no Nilo, qual teria sido o destino de Moisés? Porque eu estou falando de Moisés que com 40 anos, é um príncipe no Egito, mora na alta corte, tem um intelecto diferente. Agora, pense se ele tivesse ficado na sua casa original, com 40 anos, a única coisa que ele saberia fazer seria tijolo sem palha. Tijolo sem palha. Não reclame dos arrancamentos. Não reclame das expulsões. Deus o arrancou de casa com 3 meses de idade. Deus o expulsou. Porque Deus não via a ele um destino de fazer tijolos sem palha. Deus estava criando um chamado de um libertador. Deus estava o empurrando para uma vida nova. E quando Deus te arranca de um ambiente natural, sempre vai doer. Sempre. Quando Deus te tira de um ambiente que você está acostumado, sempre vai doer. Só que você tem que colocar uma coisa, porque o diabo sempre vai mentir, e os crentes caem na mentira dele. Mas guarde a palavra, guarde no seu coração para você não pecar contra Deus. Guarde, escute o que eu estou pregando aqui. Deus não te tira de um ambiente natural para matar você, mas Ele tira você de um ambiente natural para preparar você. Deus não estava matando Joquebede, Deus não estava matando Miriam, Deus não estava matando Arão, Deus não estava matando Moisés. Deus estava preparando alguém que lá na frente iria ser o maior libertador que a terra já viu na história. Você precisa ter maturidade, porque nem tudo que dói é para matar. Dor é uma coisa, morte é outra. Mas o que a gente faz? Dói, eu vou morrer. Não, dor não é sinal de que você vai morrer. Neste caso, quando Deus arranca Moisés de dentro de sua casa, essa dor, essa adversidade, era uma oportunidade. E eu pergunto agora, Deus está falando com gente aqui, será que isso que você está vivendo não é o embrião da maior oportunidade que você vai ter na vida? Será que esse arrancamento, será que essa expulsão, essa ruptura, esse pontapé que você está levando, você fala, meu Deus, eu não estou conseguindo nem decifrar, porque está tudo tão rápido, é um atropelamento brutal. Será que isso não está sendo a maior oportunidade da sua vida? Fala comigo, adversidade na mão de Deus vira oportunidade. A adversidade na mão de Deus vira oportunidade. Eu vou dizer pela última vez, a adversidade na mão de Deus vira oportunidade. Oportunidade. E aí ele vai crescer agora. Ele fica 40 anos no palácio e ele cresce. Só que ele só cresce por fora. Ele tem que resolver algumas coisas dentro dele. Então ele tem 40 anos, ele é um homem. Fala grosso, se veste bem, pomposo, protocolar, porque ele conhece as leis. E agora começa um conflito. Qual é o conflito? O conflito de fora sempre é o espelho de dentro. Normalmente aquilo que eu mais me enrosco fora de mim é o que mais está enroscado aqui dentro. Suas atitudes refletem seu interior muito mais do que você pensa. A forma como você reage é o espelho do que está acontecendo dentro de você. O texto diz que Moisés saiu para visitar seu povo. Olha que coisa doida. Como que eu vou visitar meu povo se há 40 anos eu moro no Egito? Eu vivo no palácio do Egito. O meu povo deveria ser quem? O Egito. Mas a Bíblia diz que ele saiu do palácio para visitar o seu povo. Que bagunça é essa?
Como que os hebreus, escravos, são meu povo, se há 40 anos, 4 décadas, tudo que eu sei da vida, tudo que eu sei sobre família, tudo que eu sei sobre vizinhança, tudo que eu sei sobre sociedade, é o Egito. Repara nisso, ele mora no palácio, mas o coração dele ainda não mudou. Ele se veste como egípcio, mas ele não é egípcio. Mas ele também não é hebreu, porque ele não vive com os hebreus. Ele vê um egípcio brigando com outro, e aquilo dói nele, porque aquela cena de um egípcio com um chicote, batendo no escravo hebreu, é exatamente o conflito que ele tem dentro dele. Aquela cena é uma radiografia do interior de Moisés. Uma briga entre duas identidades. Uma briga entre duas ideias. Ele vê fora o que está acontecendo aqui dentro. Conflito externo quase sempre denuncia uma guerra interna. Observe você, é muito provável que aquilo que você mais fala, que aquilo que mais te dói, que aquilo que mais brilha os seus olhos, que aquilo que mais consome você, é exatamente o reflexo do seu interior. Esse é o Moisés. E ele não está louco, porque a Bíblia diz que ele olhou para todos os lados. Antes de matar o egípcio, se ele tivesse tomado de raiva, quem está tomado de raiva não olha para o lado. Quem está tomado de raiva não pensa em consequência. Quem está tomado de raiva nem imagina se alguém está olhando, só quer ir lá e matar. Não, a Bíblia diz, está na sua Bíblia, que antes de matar o egípcio, ele olha para o lado. Isso significa que ele sabia o que estava fazendo. Havia um raciocínio nele. Não é impulso, ele está matando por consciência. Naquele momento está nascendo que o povo dele, o lado dele, são os hebreus. E ele vai e mata. Ele mata o egípcio. E ele sabe que naquele momento ele está cruzando uma linha perigosa. Porque aquela vida acomodada, bonitinha, de palácio, de uvinha na boca, de calor, até as palmeiras do Egito me trazendo um ar-condicionado natural, de roupa de linho, de lençóis de linho fino, egípcio, cruzando aquela linha de matar um egípcio, todo o meu mundo ia desabar. Ele sabe, porque chega uma hora que esse conflito interno vai explodir. Querido, ninguém cai de repente. Ninguém comete um crime de repente. Ninguém comete um pecado que acaba com a reputação de repente. Ninguém rouba de repente. Ninguém trai de repente. Não. Isso aqui estava no coração de Moisés há muito tempo. Esse conflito estava lá. Estava lá dentro, quando ele sentava à mesa com os egípcios, sabendo que quem está servindo o prato é um escravo hebreu. Muitas vezes talvez chegava com o olho inchado, surrado. A queda começa numa negociação silenciosa. E é por isso que Salomão vai dizer em Provérbios 4:23, acima de tudo, você que gosta muito de orar, você que gosta muito de cantar, ler a Bíblia, tudo isso é maravilhoso, mas ele falou que acima de tudo, tu guarda teu coração. É melhor guardar o coração do que ler a Bíblia. É melhor guardar o coração do que cantar. É melhor guardar o coração do que viver no monte. Está aqui, ó. Acima de tudo, guarda o teu coração. Naquele dia, a identidade de Moisés não estava resolvida. E quem não tem a identidade resolvida, faz da força um atalho. Quem não tem a identidade resolvida, mata. E mata e esconde. Quem não tem a identidade resolvida, faz bobagem. Quem não tem a identidade resolvida, abre a vida para quem não deve. Quem não tem a identidade resolvida, vai criar ações que vão refletir pelo resto da vida. Esse é o Moisés. Porque quem não sabe quem é, vai aprender agora a controlar a narrativa. O que é controlar a narrativa? É tentar dar ao que eu fiz um outro significado que nunca vai conseguir.
Moisés se tornou um assassino. Você acha que no plano de Deus, para que Moisés se tornasse um libertador, Deus tinha colocado no plano dele um dia que ele matasse alguém? Eu acho que não. Mas essa identidade não resolvida, não saber quem é, faz eu matar e esconder. O que nós matamos e escondemos, hein? Passa o dia. Nesse dia de hoje, Moisés foi lá, viu a briga do hebreu com o egípcio, do egípcio com o hebreu apanhando do egípcio, ele mata. Passa o dia, ele volta para casa, toma banho, troca de roupa. E no outro dia, ele vai andar de novo no palácio. Ele acha que o problema de ontem está resolvido. Ele acha que ele já enterrou o defunto e está tudo bem. Só que nesse dia de hoje, ele vê outra briga. Está no texto que li. Mas agora não é mais um egípcio batendo no hebreu. Agora são dois hebreus. Um hebreu brigando com outro hebreu. E ele vai lá bonitão como um egípcio, dizendo: ei, parem agora. Parem de brigar. O que vocês são? Vocês estão doidos? Repito, não é mais um hebreu apanhando de um egípcio. É um hebreu brigando com outro hebreu. É um escravo brigando com outro escravo. E agora ele não está falando como um assassino de ontem. Agora ele está falando como um nobre. Ele está falando como alguém que nasceu no Egito, mora na corte do Egito e que tem autoridade sobre os hebreus. E ele fala: por que você está batendo no teu companheiro? Por quê? Agora ele fala como um líder, como um governante. Ontem ele agiu como escravo, que matou o egípcio que era o senhor. Hoje não, hoje ele está falando como um senhor egípcio. Ele pensa como um líder, mas ele não tem posição de líder, porque ontem ele matou. Isso gera uma frustração enorme, porque a grandeza quase nunca nasce no tempo certo, ela nasce antes. Ontem ele quis ser um libertador, mas ainda não é o tempo de ser libertador. Hoje ele quer ser juiz sobre um povo, dizendo: por que vocês estão brigando? Mas ele ainda não é juiz. Mas tem algo nele querendo pular para fora. Está entendendo? Está entendendo ou não? Quando ele chega nos dois hebreus que estão brigando, dentro dele está dizendo: conduza esse povo, fale para eles pararem de brigar. Só que esse povo que olha para ele e não vê como quem ele acha que é, diz: quem é você para mandar eu parar de brigar? Você vai nos matar como matou o egípcio ontem? Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que tem grandezas que Deus vai dar a você antes de você ser grande. Eu estou dizendo que Deus agora está colocando em Moisés, dentro dele, um posicionamento. Isso é grande, é desafiador, que ninguém vê. Porque Moisés está se tornando um líder, tentando se tornar um líder. Ele fez bobagem ontem, matou alguém, mas no dia de hoje tem algo nele querendo organizar os hebreus, mas ele não é ninguém ainda. Os hebreus não veem nada nele. Eu quero dizer que você pode ser um líder sem ter um cargo. E todo grande líder sempre será um líder antes de ter a liderança. O que eu estou dizendo é que você pode ser um grande pregador antes do microfone. Está entendendo? O que eu estou dizendo para você é que você pode ser um grande visionário e nem ter o CNPJ da empresa ainda. Porque Moisés está se tornando antes. Quem só será reconhecido depois. Esse é o dilema da sua vida. Se você não for antes, você nunca vai ser depois. Se você não for antes, você nunca vai ser depois. Se você tem medo de ser antes, você nunca vai ser depois. E é por isso que a maioria das pessoas nunca será nada. O hebreu que está brigando com outro hebreu, olha para Moisés e fala o seguinte: quem nomeou você
líder ou juiz sobre nós. Eu sei que lá na frente ele vai abrir o mar vermelho. Eu sei que lá na frente 10 pragas virão da boca desse camarada. Eu sei que lá na frente ele vai bater na rocha e vai sair água. Eu sei que lá na frente esse camarada vai subir o Monte Sinai e Deus vai dar a ele a tábua dos 10 mandamentos. Eu sei que lá na frente esse camarada vai orar por maná e vai cair maná do céu. Eu sei que lá na frente esse camarada vai ser a última bolacha do pacote, o grande libertador. Mas hoje, a galera que ele vai conduzir amanhã, olha para ele e fala assim, ó: quem é você, rapaz, para querer ser juiz sobre mim? A profecia está saindo da boca errada, mas saiu. Agora escuta aqui, Deus está falando com gente aqui. Deus costuma revelar o seu futuro pela boca de quem mais te resiste. Deus costuma revelar o seu futuro pela boca de quem mais te despreza. O hebreu está olhando para Moisés dizendo: quem é você para querer ser o meu líder? Quem colocou você como líder? O camarada está resistindo, mas acabou de dizer o que vai acontecer com Moisés. Ele vai ser o líder, ele vai ser o governador, ele vai ser o condutor, e quem vai colocar lá é Deus. Então, ao invés de você ficar chateado com aqueles que te resistem e guardando o que eles falam para você como veneno, comece a observar aqueles que te resistem, o que é que eles têm dito sobre você. Quem é você para querer resolver os problemas aqui de casa? Quem é você para querer colocar ordem na empresa? Quem é você para querer acelerar esse processo que está parado há anos? Deus coloca o teu futuro, muitas vezes, na boca de quem mais te resiste. Isso te anima? O que as pessoas te resistem falam de você? Quando você se posiciona, o que elas dizem que não é para você? É por isso que a Bíblia diz, em Romanos 11, 29, Paulo vai dizer: o chamado, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Quem chamou Moisés? Quem chamou? Deus. Quem tirou Moisés? Quem que arrancou Moisés de casa? Deus. Quem tirou Moisés e preservou Moisés no Nilo? Deus. Não tem jeito, o hebreu pode gostar ou não, o chamado é irrevogável. Olha, eu não sei se você está com crise de identidade, esse culto vai sarar você, mas você vai receber uma revelação do alto tão poderosa, que você ainda não é ninguém diante daqueles que estão lá fora, mas você vai ser antes de ser, porque se você não for antes, você nunca será depois. Levante suas mãos para cá. Existe uma palavra sendo liberada que vai destravar o seu futuro nesta manhã, e não é a palavra do Diego, é a palavra do Senhor. Eu sei que muitos estão como Moisés aqui, em cima do muro, que diz: pastor, está uma bagunça aqui dentro. Deus está dizendo: eu hoje vou trazer clareza à sua mente. Antes de você ser diante deles, você será dentro de você. Eu declaro que conflitos estão acabando agora. Eu declaro que angústias estão acabando agora. Eu declaro que o teu chamado não será perdido, porque os outros não conseguem enxergar. Os dons de Deus são irrevogáveis. Agora tem um detalhe. Glória a Deus. Agora tem um detalhe muito importante. Fica comigo aqui. Chamado é irrevogado ou irrevogável, mas chamado pode ser atrasado. Deus não vai tirar aquilo que te prometeu, mas a tua postura pode atrasar o que Deus te prometeu. Talvez você já poderia estar vivendo o que só vai viver daqui 15 anos. Deus vai cumprir, mas eu posso atrasar o que Ele me prometeu. Fazer a coisa certa no tempo errado atrasa o chamado. Moisés, quando vê o egípcio batendo no hebreu, e ele fala: eu vou libertar esse hebreu que está apanhando, e ele vai lá e mata o egípcio. Ele está tentando libertar o hebreu cedo demais. Deus daria a ele lá na frente ferramentas para libertar os hebreus. Libertar o hebreu é o chamado dele. Preservar a nação dos hebreus é o chamado, mas aquele momento não era a hora.
Então quando eu faço o certo no tempo errado, eu atraso a manifestação do chamado. Moisés tentou corrigir os hebreus que estavam brigando. Lembra dos hebreus brigando? Só que ainda não era o tempo de corrigir ninguém, porque ele ainda não tinha autoridade para isso. Por mais que eu saiba que aqui dentro Deus vai dizer para mim: olha, você amanhã vai liderá-los, você amanhã vai mandar neles, você amanhã vai conduzi-los. Mas hoje ainda não tem essa autoridade. Então eu tenho que ficar o quê? Quieto. Ele tentou salvar sem processo. Ele tentou libertar sem processo. Ele tentou ser autoridade sem processo. E esse é o problema que atrasa. Por que você está como uma roda presa no teu ministério, na tua profissão? Porque Deus já te mostrou quem você vai ser. Deus já mostrou, você tem uma revelação. Só que você quer acelerar sem que Deus crie a oportunidade. Espera, bonitão. Porque isso cobra e cobra caro. Porque Moisés é um príncipe, mas agora também é um assassino. Porque tentou libertar um povo antes da hora. E toda vez que você tenta fazer algo antes da hora, você vai cometer um crime. Talvez não um crime diante dos homens, mas um crime diante da bênção. Na capivara de Moisés agora tem um assassinato. Quais são as coisas que o meu chamado está dizendo? Olha, fica firme, não esmoreça, mas espera. Mas eu vou lá e faço. Agora ele é príncipe e assassino. Agora ele tem um chamado, mas tem um passado que não precisava. Tem uma mancha. Agora, ele é um camarada que vai buscar santidade com uma nação, mas ele tem uma fraqueza, tem um ponto fraco. O próprio hebreu esfregou na cara dele dizendo: quem é você? Porque se eu não te obedecer, você vai me matar também? Ele tem uma promessa, mas ele tem um erro também. E quem tem passado, que tem fraqueza, quem tem erro, tem medo. E quem tem medo, foge. Quando o hebreu disse para ele: se vai me matar como matou o egípcio ontem, o que Moisés faz? Foge. Porque quem tem medo, foge. Foge. Some. E a maioria dos medos que a gente tem não é do diabo. A maioria do medo que a gente tem é do nosso passado. É do nosso erro. A maioria dos medos é da nossa fraqueza. A gente lembra delas e foge. E o diabo sabe disso. O diabo sabe. Porque nada mais assusta alguém do que perceber que o passado está voltando a falar, quando o futuro começa a aparecer. Você fala: meu Deus, que coisa linda, que fase linda que eu estou vivendo. Aí o passado começa a falar. Já passou por isso? Já viu isso acontecer na sua vida? Uma fase linda nascendo, e você dizendo: agora vai, agora eu vou. E aí o passado vem conversar. Tem uma história, tem um erro, tem uma fraqueza. É isso que a gente tem que sepultar hoje. A Bíblia chama isso de acusação. Apocalipse 12:10. Então ouvi uma alta voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de Cristo. Pois foi lançado fora quem? Quem foi lançado fora? O acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Escuta, Deus não revogou seu chamado. Talvez ele está atrasado por um erro que será perdoado pelo sangue de Jesus. Mas você vai ter que ter maturidade, porque os alertas sempre vão voltar. Os fantasmas sempre vão se aproximar. Quanto mais perto do seu destino, mais o passado tenta conversar com você. É isso que faz Moisés ir para o deserto. E ele vai para Midian. Agora escute:
Midian, para quem morou num palácio, é o pior lugar. Midian, para quem viveu no luxo do palácio, é um lugar horrível. Ele vai se tornar pastor de ovelhas, ele vai recolher cocô de ovelha, ele vai ter cheiro de ovelha, ele vai ter fedor na roupa, ele se vestia com o perfume de flores, e agora ele precisa estar no meio de ovelhas. E alguns vão olhar para você e dizer: uau, que coisa horrível. Ele perde o palácio, ele perde o status, ele perde a ilusão, mas chamados são irrevogáveis. Ele perde seguidores, ele perde pessoas que amava, mas chamados são irrevogáveis. É isso que o diabo não quer que eu pregue para você aqui. É isso que o diabo não quer que você escute no centro da sua alma. Você tem uma lista de coisas que perdeu, mas chamados são irrevogáveis. Pode estar atrasado, mas não foi irrevogado. Não é irrevogável, não são irrevogáveis. Deus ainda vai manter aquilo que te prometeu. Talvez está um pouco atrasado ou muito atrasado, mas ainda é real. Deus ainda pode fazer, Deus ainda pode te usar, Deus ainda pode te levantar, ainda que o passado esteja falando, e aí você diz: pastor, mas eu estou no deserto de Midian. Deus não leva ninguém ao deserto para matar promessa. Deus leva pessoas ao deserto para recuperá-los, recuperar seu caráter, recuperar o poder, recuperar a unção. Moisés não estava lá para morrer, Moisés estava lá para lembrar: eu vou tirar essa dúvida do seu coração, você não sabe quem é, e é por isso que faz bobagem. Mas aqui no deserto, sem firula, sem apoio humano, aqui no deserto, apenas areia, sol, calor, você e ovelha, eu vou mostrar quem você é de verdade. E eu vou mostrar para você que aquilo que o homem tentou abafar, aquilo que tentaram matar, eu não parei de crer que vou cumprir. Você foi jogado no lilo e não morreu, você viveu num palácio e não morreu, porque eu sou Deus que preserva aquilo que falo. Aleluia! E aí Deus dá uma lição para ele: antes de você libertar um povo, é por isso que fez tanta bobagem. Você quer libertar um povo sem passar por processo? É por isso que mata antes da hora, é por isso que quer ser autoridade antes da hora. Muita gente sonha com uma plataforma como essa. Me conte quantos anos você cuidou de ovelhas para desejar uma plataforma como essa. Se você quer um ministério, não queira começar por onde eu estou aqui, porque eu não comecei aqui. Foram muitos anos recolhendo cocô, fedendo. Moisés fez bobagem, porque queria manifestar o que estava dentro dele rápido demais. E Deus diz: eu vou te ensinar como chamados duradouros são gerados. 40 anos cuidando de ovelha, 40 anos sem holofote, 40 anos sem grandeza, 40 anos sem aplauso, sem luxo. Porque antes de libertar uma nação, você vai aprender a cuidar de ovelha. Antes de ser o cara que vai marcar a humanidade, você vai aprender a cuidar de ovelha. Porque não tem frustração que mate alguém que aprendeu a depender de Deus no deserto. Não tem decepção. A hora que você aprender a depender de Deus no deserto, não tem cara feia, biquinho, traição que mata você. Só fica chateado pele fina. Teu nível de chateação mostra um nível de meninice que você tem na alma. Pessoas meninas são pessoas difíceis de agradar. Ainda esperam um mundo perfeito. Então Deus tira toda a perfeição do mundo de Moisés e diz: vai cuidar de ovelha. É por isso que a Bíblia diz, no Salmo 105, 19. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. Até que se cumprisse o que ele próprio previra, e a palavra do Senhor o confirmou. Até. A palavra do Senhor confirmou. No original diz: e a palavra do Senhor o provou. Deus prova quem vai usar. E eu termino dizendo, agora é com você. Você tem um grande desafio: ser antes quem você só vai ser depois. Talvez você esteja exatamente nesse intervalo. Grandes pensamentos, grandes ideias, uma grandeza no teu coração, mas vive
lá embaixo. Uma vida simples, uma vida que não tem grandeza nenhuma. Você fala, eu sei que tem algo grande para fazer. Mas quando abre o extrato, quando ouve a opinião que os outros têm sobre seus talentos, você fala, meu Deus, que luta. Penso alto e vivo baixo. Tem um fogo dentro de mim, para conquistar, para vencer. Mas fora, silêncio. Ninguém vê nada, nada. E o que eu faço agora? Vai do meu jeito. Se for do teu jeito, tu vai cometer um crime espiritual. Se tu querer forçar a barra, ser libertador antes da hora, e ser autoridade antes da hora, tu vai parar no deserto. O que eu faço, pastor? Fogo de Deus não é para gerar confusão. Fogo de Deus é para gerar vocação. Não construa uma vida gerando confusão. A tua vocação é vocare, um chamado. É por isso que a Bíblia diz, quando Paulo está vivendo uma combustão, porque dentro dele tem grandeza, o cara vai escrever basicamente todo o Novo Testamento, e por fora ele só apanha. E o que ele fala em 2 Coríntios 12, 9? Eu, porém, disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa onde? Na sua fraqueza. Paulo, você está preso, você está apanhando, e dentro de você tem uma unção real, dentro de você tem uma unção poderosa, de ser top, top, top. O que você vai fazer agora? Beleza, Senhor, entendi. Então, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Pastor, o que eu tenho que fazer? Pare de tentar resolver fora o que Deus precisa curar dentro de você. Fecha a boca. Para de contar seus propósitos. Para de lidar com essas angústias. Para de contar para todo mundo. Se você tem uma confusão interna, não queira fazer nada fora tendo confusão interna. Não seja o Moisés que atrasa o tempo que tinha que ter libertação. Aqueles 40 anos de deserto foi atraso de Deus, por ele tentar ser antes da hora quem Deus disse que ele seria. Mas você tem que ser dentro de você, ter a convicção e não sair fazendo bobagem. Então o que eu faço? Resolva dentro de você antes de querer resolver por fora. Peça a Deus cura. Senhor, me ajuda com esses pensamentos horríveis. Senhor, me ajuda com essas ideias loucas que eu tenho. Me ajuda com esses complexos de que um dia eu ganho, outro dia eu perco, um dia eu amo, outro dia eu odeio. Respeite o processo sem negociar a tua identidade. Deus não estava dizendo para Moisés viver como um qualquer. Deus não estava dizendo para Moisés não acreditar que seria usado, mas não tomar partido antes da hora, não querer acelerar coisas. Pare de comprar brigas. Pare de querer ser alguém que se venda. Pare de ser alguém que cobre ser convidado, que cobre aplauso, que cobre honra. O que Deus tem para você não será negociado com o homem, vai fluir naturalmente, meu irmão. Essa exaltação não é com compra, não é com achismo, não é com dinheiro, não é com influência. Essa exaltação virá naturalmente. Você nem vai fazer força, vai fluir, porque Deus é poderoso. Ele não esqueceu de você. Não deixe o barulho da acusação também parar você. As 3 lições que eu deixo para você desse texto. A primeira: não tente resolver fora o que não está resolvido dentro. Primeiro resolva dentro. Moisés se perdeu porque se posicionou para resolver. Segundo, respeita o processo sem negar sua identidade. Eu estou sendo humilhado, mas eu sei que Deus vai me exaltar, mas não é a hora. Então eu aceito a humilhação sem deixar essa humilhação entrar dentro de mim. E último, não deixe o barulho, quando você errar, da acusação, impedir você de crer no futuro. Fantasmas sempre vão aparecer. Estenda a mão para frente mesmo sentado. Eu quero liberar essa palavra para que ela entre na sua alma agora. Feche os olhos. Você não está atrasado. Nesse momento não mais. Essa palavra está fazendo o tic-tac do relógio voltar a correr na sua vida. Deus vai começar uma preparação no teu coração. E Deus está colocando uma grandeza que vai nascer no seu coração antes da sua posição. E essa grandeza não vai morrer no processo. Hoje Deus está colocando de novo algo que você achou que já era. E Deus disse: eu não revoguei, eu não me arrependi. Hoje eu volto a acender no teu coração aquilo que um dia te disse que ia fazer. Eu não revoguei. Eu não me arrependi de ter chamado você.
Eu não me arrependi de ter feito você. Você só não estava tão tratado como tinha que estar. Mas hoje, essa fase que você chama de pior, é a fase que eu estou te recuperando. E quando eu te recuperar, filho meu, prepare-se para ver o que o olho não viu, para ouvir o que o ouvido não ouviu, para pensar o que a mente humana nunca imaginou. Vai chegar um dia no teu deserto que a sarça vai pegar fogo. Você vai tirar a sandália e virar até a mim, e eu mostrarei que o mesmo Deus que expulsou você de casa com 3 meses é o mesmo Deus que não tirou os olhos de você e continua a dizer: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Mas hoje, sem fazer bobagem, Moisés, se porte como um libertador. Porque se você não for antes quem eu quero que você seja, você nunca será depois. O corpo ainda dói, mas ande como curado. A conta bancária ainda está no vermelho, mas ande como alguém próspero. Você ainda não foi e não teve a oportunidade que os homens deveriam te dar, mas ande como alguém que já é eleito, que já é escolhido. Pare de se lamentar, saia do canto. Pare de ser menino, ofendido, chateado. Pare de ser criança. Você não pode achar que aquilo que aconteceu no palácio é o que eu tenho para você. Se hoje coloquei você para recolher cocô de ovelha, recolha cocô de ovelha, lembrando que isso vai passar. E a grandeza que um dia disse que você ia ter, o cocô da ovelha não vai apagar essa grandeza, porque eu não vou revogar o que disse que faria. Eu sou o teu Deus. Mas levanta a tua cabeça hoje. Levanta a tua cabeça hoje. Creia no que posso fazer. Você pode se colocar em pé nesse instante. Eu quero orar contra todos os fantasmas que vem contra a sua vida hoje. Tem um futuro lindo nascendo, e de repente o passado quer falar. Tem uma fase incrível, mas de repente o erro quer conversar. Agora não mais. Agora existe entre eu e o meu passado o meu chamado. Meu chamado é maior. Feche os seus olhos. Uma unção vai envolver você agora. Uma unção de restauração. Uma unção de clareza. Uma unção de força. Uma unção de propósito. Uma unção de parar de fazer bobagem. Tenho certeza. Os lugares que Deus me arrancou para me formar. Deixa esse poder de Deus tomar conta de você agora. Entrando na sua mente. Tirando as mentiras que o diabo contou. Tirando o peso dos teus ombros agora. Ninguém vê essa grandeza. Ninguém enxerga essa grandeza. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo ao teu ouvido: Deus não revogou. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu estou falando como uma marreta quebrando essa parede que o diabo criou. Vai acontecer. Cada vai acontecer é uma marretada nessa parede de mentira. Vai acontecer. 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 E eu vou me tornar agora. Deus manda te dizer: olhe para dentro de você e comece a se tornar agora quem eu disse que você vai ser. Agora, ainda sem dinheiro, ainda sem a cura, ainda sem o apoio. Agora, dentro, resolva dentro.
Se você não conseguir resolver dentro, fora vai só estragar tudo. Dentro, vença agora o trauma. Vença agora o trauma, vença o trauma agora. Diga: o sangue de Jesus me cura agora. Perdoe seus algozes, perdoe seus conflitos. Vença o trauma, vença. Espírito Santo, Espírito Santo, coloque a mão na sua cabeça. Ore pela sua cabeça agora. Ore pelos seus pensamentos. Peça a Deus maturidade. Esses conflitos têm que passar. Chega de rolar na cama. Chega de fazer bobagem. Chega de um dia querer, outro dia não querer. Chega de ser menino, menina. Chega, peça a Deus agora cura. Se você não resolver dentro, fora vai estragar tudo. Não adianta você querer se vestir bem, ganhar bem. Não adianta você querer ter influência. Não adianta você querer ter cargo. Não adianta você querer ter aplausos, seguidores. Não adianta você querer ir para o exterior. Se dentro de você está uma bagunça, você vai matar gente, você vai machucar pessoas, você não vai ter autoridade coisa nenhuma, você vai ser feito de idiota. Mas se você resolver dentro primeiro, se você resolver dentro, fora as coisas vão começar a fluir. Peça ao Espírito Santo agora que cure você. Fala: Espírito Santo, me liberta das minhas loucuras, me liberta das minhas loucuras, me liberta dos meus conflitos. Me liberta, Espírito Santo. Me liberta, Espírito Santo. Me liberta, Espírito Santo. Agora levanta as mãos que você pôs na cabeça. Eu declaro vindo do alto céu uma cura, uma leveza. Eu declaro o Espírito Santo de Deus tomando você do alto da cabeça à planta dos pés. A mesma sarça que ardeu em Moisés é a mesma sarça que arde aqui agora. Fogo do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo. Moisés diz: quem sou eu? Não diga quem sou eu, Moisés. Diga que o eu sou te enviou, e tudo que eu te mandar falar, vai falar. Deus se manifesta a você aqui. Empresta tua boca para o Espírito Santo. Empresta tua boca para o Espírito Santo. Vai dando glória alto. Deus está limpando o teu interior. Enquanto você fala em línguas, tem cacareco sendo tirado. Enquanto você fala em línguas, tem meninice sendo tirada. Enquanto você fala em línguas e dá glória, o Espírito Santo limpa, salva, restaura, purifica, abençoa. Abra a boca, Lírio. Abra a boca, Lírio. Enquanto você glorifica, Ele faz o trabalho pesado. Enquanto você glorifica, Ele faz o trabalho pesado. Enquanto você glorifica, Ele organiza tudo por dentro. Deixa fluir. Ele não revogou o chamado. Ele não revogou o chamado. Ele não revogou. Aleluia. Aleluia.